Fala galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou falar sobre um tema assim que faz tempo que eu tô tentando trazer ele para vocês, mas eu tentei estudar ao máximo para poder trazer um resumão assim sobre a história, né, do famoso motor 1.616 e por que ele é tão criticado assim no mercado. Então, vamos para mais um vídeo? Galera, nesse vídeo, né, como eu falei pra vocês, eu vou falar sobre o motor 1.616, mas não vou me prender à marca Peugeot. Por quê? Não foi só a Peugeot que implantou esses motores, teve outras montadoras também, e seria injusto da minha parte me prender só a uma. Então, vou falar no contexto geral, para ficar bem mais interessante, tá? Vamos começar de onde surgiu essa ideia do motor 16 válvulas no Brasil, de onde ele veio e tal. Isso começou, gente, nos anos 90. Quando liberou aquela questão dos importados poderem vir ao Brasil. Então, quando começou a vir esses carros para o Brasil, começou a trazer tecnologias diferentes nunca vistas por aqui. Alguns já conheciam porque tinham um poder aquisitivo maior, já tinham uma noção de como é que funcionava. Agora os que tinham um poder de aquisição menor, era uma novidade, tipo assim, tanto para as concessionárias, tanto para os mecânicos, entre outros. E isso começou, gente, com a questão principal, assim, como é que começou essa implantação de coisas, de tecnologias diferentes, de coisas que o pessoal nunca viu? Com a implantação aqui no Brasil também de questão de produção de carros de comércio mundial. Vou falar, por exemplo, do Peugeot 206, vou botar Renault também, que em alguns lugares teve Renault, Fiat também com a questão do Tempra, né? Falando assim, os modelos que estão vindo na minha cabeça aqui rapidamente. Entre outros, para mim não falar, pô, tu esqueceu de falar daquele, eu falei só alguns aqui pra gente citar como exemplo. Então, gente, quando começou essa questão, eram carros baratos, eram carros diferentes, que ofereciam muito mais coisas que os outros carros não tinham. Questão de conforto, acabamento, potência, tecnologia. E o pessoal pegou muito 16 válvulas como sinônimo de status. Caramba, meu carro é 16 válvulas até 8. O pessoal achava que isso não fazia diferença, mas o motor 16 válvulas para um de 8 tem toda a diferença. Tanto em questão de manutenção, como em questão de outros cuidados que a gente vai estar citando aqui com a evolução desse vídeo. Mas vamos lá, gente. Como que... Vou até por tópicos para a gente não se perder. Como que esse motor começou a ser queimado aqui no Brasil? Bom, chegaram os carros, chegaram essas tecnologias diferentes, chegou essa novidade do 16 válvulas, que era aquela questão toda do... Como é que eu posso dizer assim rapidamente? O Brasil, ele ficou muito tempo com essa questão de importação fechada. Era só coisas aqui de dentro e tal, algumas... vamos dizer, vou falar assim rapidamente, Chevette, Fusca, entre outros, os carros já existiam por aqui, entre outras marcas também, que já eram do costume, e o pessoal não estava preparado para receber nas oficinas esses carros. Aí o que acontece? O pessoal já tinha aquele costume de esperar um ano para poder sair, né, da garantia da concessionária, porque a princípio você faz as primeiras revisões lá. Hoje em dia esse prazo você deve estar até pensando, pô, um ano, mas antigamente era assim. Hoje em dia 4, 5 anos o pessoal está dando de garantia para o seu carro. Então naquela época o pessoal torcia para sair logo dessa questão da garantia para ir no seu mecânico amigo. Que é aquela questão, gente, não é porque é amigo que a gente vai levar para mexer. Se o cara vai falar assim, não, eu vou tentar, gente, sai fora. Porque foi a partir daí que começou a queimar essa questão do motor 16 válvulas. Que a pessoa achava que o motor de 8 era a mesma coisa do 16. Aí eu mexia, aí deixava o carro fora de ponto, ou acelerado demais, ou alguma peça que ele achava que era daquele jeito, não era. E começava a dar problemas em questão de... manutenção, vamos lá. A correia do 8 válvulas é diferente da 16. Eu digo pela questão do comando duplo, que automaticamente a correia ela exige um pouco mais e ela vai durar um pouco menos. Isso está tudo no manual do fabricante. Só que o pessoal tinha aquela mania de antigamente, não tem nada a ver, é o mesmo carro, não muda nada. E foi o que começou a queimar. Aí começou a arrebentar a correia, estourar algumas coisas. Aí tipo assim, quem ganhava com isso com certeza foi a retífica de época, porque era falta de experiência nossa, era falta de experiência do mecânico. Algumas retíficas não tinham o manejo, a ferramenta, falava desfaz do carro que a gente não tem condições de mexer, sendo que a culpa era deles mesmo por não ter tido estrutura para isso. E foi gerando essa bola de neve, foi queimando cada vez
mas o carro aqui no Brasil, né? Em questão de não falando da Peugeot, falar da tecnologia do motor. Com essa questão da manutenção, pessoal, caraca, vamos dizer que eu não sei como é que era a moeda de época, né? 91, 92, por aí, isso antes de mim, então não estou muito ligado qual era o plano antigo, né? Você sabe já do plano real pra cá. Mas vamos dizer que você gastou aí nas moedas de hoje aí 5 mil reais, 6 mil reais mexendo no motor 16 válvulas, sendo que hoje em dia o outro válvula está praticamente a mesma coisa, fazer manutenção, então ficou no mesmo, vamos dizer assim, na mesma situação. Então o cara falava para um, falava para outro, e ele nem tinha, nunca teve o carro na vida e falava 1.6 16 válvulas é horrível. Por causa de quê? Que o meu amigo falou, que o meu mecânico falou, mas ele mesmo nunca teve experiência. Então, gente, é o que eu falo para vocês, quando chegar numa situação que o mecânico falar para você assim, não compre carro 1.6 não, foi até no meu motor de novo, não compre carro 16 válvulas porque é um carro complicado, você faz o seguinte, bem simples, pode conhecer ele de anos e anos, troca de mecânico e vai para um que seja capacitado para resolver o teu problema, porque, cara, se ele não consegue resolver o problema de um carrinho, agora eu vou voltar até para um carro antigo, 16 válvulas, como é que ele vai resolver dos carros atuais? Então ele vai falar para você em algum momento assim, não compre carro zero porque carro zero é ruim, porque hoje em dia, gente, isso é uma coisa que virou tabu. Tu pode ver aí, tem muitos carros que agora não vai vir na minha cabeça rapidamente assim, que vem com motor 16 válvulas, 1.0 16, 1.4 16, até 1.5, entre outros motores também. E pensando nessa questão também, igual eu falei para vocês aí agora, acabou que, tipo assim, teve uma ampliação. Hoje o pessoal, ele encara tanto o motor que ainda existe 8 válvulas e 16 como se fosse a mesma coisa. Claro, gente, é o cara que é especializado, o cara que entende do assunto e que tem as ferramentas, tá? Agora tem os caras que têm as ferramentas e abusam do preço, isso aí também a gente tem que ficar ligado. Mas hoje em dia, gente, isso é uma questão que mudou bastante. Inclusive as próprias montadoras compartilham algumas coisas, questão do desenvolvimento, né? De entendimento de algumas coisas do 1.6. Do 1.6 não, falei de novo, né? Do 16 válvulas, para poder não haver distinção na questão da manutenção. Só a questão mesmo do cara entender do motor, o que se torna uma coisa que é bem mais fácil e bem mais simples também. E é aquela lei, gente, que a gente fala sempre. Se a gente não conseguir se atualizar, né, que é aquela questão, hoje eu vendo um certo tipo de coisa e o pessoal já está vendendo uma coisa mais inovadora, se eu não me adaptar àquilo ali, infelizmente eu vou ter que fechar as portas e meter o pé. É essa situação que rola, só que algumas pessoas, para poder se defender e se salvar, fala assim, o motor é ruim, para poder você nunca sair dele e ficar sempre trazendo motores simples e mais fáceis de mexer, para nunca estar, tipo assim, deixando aquela pessoa para também estar trabalhando com a pessoa que tenha mais competência para estar executando este tipo de serviço. Mas é verdade, gente, outra coisa que não é mito, questão da manutenção. 1.6 16 válvulas, a manutenção é um pouco mais cara. É assim, gente, porque ele tem um dobro de válvulas, ele tem aquela questão das polias, ele tem umas coisinhas a mais, porque, como eu estou dizendo aqui, é comando duplo, não comando simples. No caso, o comando... Como é que eu posso falar rápido aqui, que eu até vacilei? Comando único é o de 8 válvulas e comando duplo é o 16, lógico. E é aquilo, sempre vai custar um pouquinho mais caro, mas como eu disse para vocês, aquela questão de ser o dobro do preço, se ficou muito mais no passado, não é uma coisa que a gente pode trazer por dias atuais para nossas vidas. Galera, agora vamos falar rapidamente assim sobre a questão de desempenho, né, que muitas pessoas perguntam, né, para quem não tem um tipo de motor como esse. Vamos lá. O 8 válvulas, claro que ele vai ser bem mais esperto que o 16, mas hoje em dia isso já mudou um pouco. Vamos falar mais agora no passado. Na verdade, naquele tempo surgiu o motor 1.0 16 e tinha 1.0 8 válvulas. Claro que o 16 era um pouco mais manco, né, que falavam, né? Eu ainda não tive a oportunidade de andar no 1.0 daquela época, mas era o que se falava. E por isso que teve essa questão também da qual é o melhor. Aí já que queimou, aí queimou de vez sobre isso. Mas hoje, tipo assim, vamos botar assim, anos depois, né, passados os anos 90, eles conseguiram corrigir algumas coisas nessa questão e acabou que se tornou realmente um diferencial usar esse tipo de motor com essa configuração, no entanto, diferente, né, para a época. Outra questão interessante também, né, gente, o pessoal pergunta, mercado do 206 não, né, falando de novo dos 16 válvulas. Bom, galera, devido a essa questão deles terem sido queimados muito no passado, sendo que isso hoje em dia já não é mais tanto, é um mercado que você ainda encontra um carro 16 válvulas um pouco mais baratinho que o normal. Evandro, baseado no que você falou, explicou, eu posso comprar? Até pode, mas vocês têm que verificar como foi o histórico de manutenção desse motor antes de vir para a mão de vocês. Se foi usado o óleo correto, se a correia foi trocada nos períodos corretos,
se não teve nenhum probleminha de arrefecimento, algo do tipo, porque 16 válvulas ele exige um cuidado diferente, que as pessoas, como eu disse, naquela época não estavam acostumadas, ainda mais se você for pegar um carro dos anos 90, 16 válvulas. Então veja a questão da conservação para não ter erro, para vocês não terem aquele estresse de falar também que um 16 válvulas é ruim. Ele vai ser ruim se você já pegar um carro que está baleado. Por exemplo, você vê um carro, vamos dizer, vou falar agora Peugeot, valendo uns 11, 12 mil, dependendo da cidade, 16 válvulas. Tu vê um de 6 mil reais, 16 válvulas. Claro que, tipo assim, questão de manutenção em algumas coisas vão estar com alguma coisa fora do lugar ali, né? Questão dos cuidados. Então, se você não quer ter estresse, você pega um carro de procedência, um carro um pouquinho mais caro, mas que tenha histórico de manutenção, tá? E é isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo do canal pra vocês, um vídeo simples e bem básico, falando sobre a questão dos 16 válvulas, que realmente era um tema que eu tava devendo a vocês e, tipo, tava precisando porque o preconceito ainda é muito grande referente a esses motores, beleza? E é isso aí, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu, fui!